dia, gente. Hoje eu vou trazer para vocês uma complementação do resumo que eu dei para vocês de República, tá? Vocês pegaram só uma pequena parte, tá? Um resuminho mesmo. Agora eu vou ver se eu consigo fazer para vocês uma coisa melhor, um apanhado geral. Então vamos lá. Como é que era o Brasil antes da República? Todo mundo sabe desde a quinta série que a gente era uma monarquia. Pois bem, uma monarquia, tínhamos o imperador, a imperatriz, suas filhas, as princesas, etc. Então, antes disso, antes da República, nós éramos uma monarquia. Já éramos uma monarquia há muito tempo, desde 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, e Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador. Ao sair, ao desistir, né, e deixar o trono para o seu filho, Dom Pedro I colocou o Brasil numa situação muito difícil, porque o príncipe só tinha 5 anos de idade, então seria impossível para ele governar um país do tamanho que ele era. Então, muitas coisas foram acontecendo. Diante desses diversos impasses, a gente tem, na história mundial, países que conseguiram se libertar de regimes opressores, ou que simplesmente queriam ter um desenvolvimento maior do que aquele que o outro país que o dominava queria. Muito bem, através dessas ideias, tanto iluministas, que levaram Paris, levaram a França à Revolução final, no século XVIII, todo mundo já sabe, essas ideias povoaram o mundo todo. Não ficaram restritas à França, elas povoaram todo o país. Então, esse movimento republicano, para vocês terem uma ideia, ele foi criado no século XIX. Quintino Bocaiúva o criou. Tá? Quintino Bocaiúva, Rangel Pestana e Saldanha Marinho. Foram esses três que fizeram o primeiro manifesto da República. E nele eles diziam o que eles queriam com esse movimento. Tá? Então, as principais coisas eram a extinção do Senado vitalício, do Conselho do Estado e do poder moderador, que era do imperador. Separação entre igreja e Estado, que não existia naquela época. A igreja e o Estado eram completamente juntas. Eleições diretas, olha, já se pedia eleições diretas naquela época, no pleno século XIX. E um regime republicano federativo, com garantia de autonomia das províncias, que é o que a gente tem hoje. Só que hoje não se chama de província, se chama de Estado. Apesar de que não existe uma autonomia tão grande, porque é necessário que se faça um relatório à federação maior, ao presidente da República, para que algumas medidas possam ser tomadas no seu estado, tá? Então, ele nasceu de muitas maneiras e formas, vamos ver. Ele nasceu de uma cópia, infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês, nasceu da cópia do movimento revolucionário dos Estados Unidos, tá? Que com as suas ideais de liberdade, ela encheu os brasileiros de fascínio. E a França, com igualdade, liberdade, fraternidade, o positivismo de Émile Conté, que eu já até coloquei aí na plataforma do Passeio Direto, e os que queriam os republicanos brasileiros. Então, é muito interessante isso. Então, por que razão essa mudança no contexto de uma monarquia que já vinha há anos? Porque Dom Pedro I assume o trono com 14, 15 anos de idade por conta de uma mudança na Constituição brasileira daquela época, de 1824. Muda-se a Constituição para que o nosso ilustre imperador possa tomar posse. Pois bem, vamos lá. O que acontece durante esse tempo todo de governo monárquico aqui no Brasil? Há desenvolvimento, porque Dom Pedro era muito arraigado, ele queria que o país se desenvolvesse, certamente. Mas o que a gente tinha aqui que parecia ser uma mancha? Que era o único Brasil, um país ainda que tinha essa mancha, que era a escravidão negra. Tá, porque existiu a escravidão índia, né? Então não se tem escravidão negra. Isso, para todos os efeitos, era uma mancha, porque todos os outros países já tinham abolido a escravidão. O único que ainda mantinha esse sistema era o Brasil. Então, para amenizar um pouco a situação, se criou algumas leis para poder dar uma fechada de boca no povo. A lei
tráfico negreiro, extinção do tráfico negreiro, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário ou Saraiva Cotegipe, cada uma com uma determinação. Uma extinguiu o tráfico de negros da África para cá. Mas você extinguir o tráfico de negros da África para cá, não para de extinguir o tráfico interestadual. Esse existia. O fazendeiro ficava pobre e vendia seus escravos, o cara comprava e transferia esses escravos para outro senhor, ou seja, o tráfico continuava, né? Lei dos sexagenários ou Saraiva Cotegipe. O negro acima de 60 anos de idade era livre. Para nessa nossa aposentadoria de agora, né? Quer dizer, antigamente, após os 65 anos de idade, você podia se aposentar. Agora também, com o novo regime, 65 anos você se aposenta. Com 62, você pode dar entrada num benefício de baixa renda se você nunca trabalhou. Mas, eu pergunto a vocês, o que um escravo de 65 anos que não sabe ler, não sabe escrever, trabalhou a vida toda numa lavoura de café ou numa lavoura de cana, vai fazer os 65 anos de idade? Para onde ele vai? Qual a profissão que ele vai ter? Onde ele vai morar? O governo não pensou nisso quando criou essa lei. Para você criar uma lei, você tem que criar um subsídio, tem que criar uma plataforma para que essa lei possa ser cumprida. Se você não dá subsídio, ou seja, você não ensinou o escravo a ler, você não ensinou o escravo a escrever, você não ensinou uma profissão ao escravo. Ele era só um cara que ia lá, cortava a cana, colhia e pronto. 16 horas por dia e dormia numa senzala. O que acontece com esse escravo de 65 anos de idade? Ele continua na senzala do dono dele porque não tem para onde ir, não sabe o que fazer. A lei do ventre livre. Gente, essa, para mim, na minha opinião como professora, eu acho que essa foi a lei mais idiota que fizeram na época da escravidão. Lei do ventre livre. Toda criança que nascesse a partir da promulgação daquela lei seria livre. Onde é que um bebê vai? O que é que o bebê vai fazer? Quem vai alimentar? Quem vai vestir? Quem vai educar esse bebê? Vocês estão prestando atenção que as leis eram só feitas, como se dizia antigamente, só para o inglês ver, porque o inglês era que estava em cima do Brasil para poder acabar com a escravidão. Isso eram leis para o inglês ver realmente. Como é que um bebê que acabou de sair do ventre da mãe dele vai se virar sozinho? Que adianta para ele ser livre se ele não pode fazer nada? Onde ele continua? Com a mãe dele. Aonde a mãe dele mora? Na senzala. O que a mãe dele é? Uma escrava ainda do seu dono. Nisso, a sociedade vai mudando, as ideias republicanas vão chegando, muitos negros vão fugindo. A revolução do negro influi na revolução da república. Porque chega um momento que há de ter realmente uma libertação dos escravos. Mas isso tinha que ter sido feito devagar. Não abruptamente como foi feito pela princesa Isabel, porque a nego disse que ela não fazia, ela foi lá e fez só para mostrar que ela fazia, que ela tinha poder para fazer. Ela é considerada a redentora dos escravos, mas é uma redentora que simplesmente, na história, a ideia dela foi boa, libertou todos os escravos. Para onde esses escravos foram? O que eles fizeram? Se vocês procurarem em documentos de arquivos, etc., que ainda existem, porque eu trabalhei num arquivo em Santa Cruz, eu fiz um estágio em Santa Cruz, eu peguei processos da época da escravidão, sabe, em que donos estavam querendo seus escravos de volta. Isso existe. Se você pegar algum desses documentos e ter a sorte de lê-los, um professor que falou comigo isso, e eu li também um livro, a maioria dos escravos nem saía da fazenda. Eles não tinham para onde ir, meu filho. Eles não tinham para onde ir, não tinham comer, não tinham como trabalhar em outra coisa a não ser aquilo. Então, foi mais outra violência contra essa população negra que ajudou a construir o Brasil do que outra coisa. Foi bom? Foi. Porque senão eu não estaria aqui hoje dando aula para vocês sobre esse assunto. Mas a mesma a mesma discriminação que existia naquela época, ela foi sendo disseminada pelos séculos até agora. E ela continua. As pessoas dizem que não, mas ela continua de muitas maneiras, de muitas coisas. Mas vamos passar adiante. A princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, todo mundo sabe disso, em pleno século XIX,
ela liberta todos os escravos naquele dia. Dali para frente, existe uma fala entre ela e o ministro, em que ela fala: ministro, ganhei a aposta. E o ministro responde: sim, majestade, ganhaste a aposta, mas perdeste o trono. E ele estava correto. A partir daquele momento, o trono do Brasil foi perdido. A monarquia morreu naquele dia que ela assinou aquela lei. E o último baile de gala que foi dado na monarquia, na Ilha Fiscal. A monarquia morria ali no Brasil. Então, o que você tem? A república não é só feita, ela não foi só promulgada, ela não foi só colocada, esse golpe não foi só dado por conta de querer que o Brasil modificasse, que já estava se cansado da monarquia. Foi mais por vingança pela libertação dos escravos do que por outra coisa. Claro, os ideais da república são consolidados, não há diferença. Mas a principal coisa foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel. Foi o estopim que faltava para que a república fosse feita. Então o que você tem? Bom, intelectuais, filhos de fazendeiro, aquela coisada toda, se reúnem, etc, etc, etc. E querem essa república. E fazem o quê? O crescimento industrial aumentou. As indústrias cresceram no Brasil e o açúcar e o café começaram a baixar. Então esse crescimento a olhos vistos, o imperador, era o único que parecia não ver isso, carregou a república para o alto. Como solução dos fazendeiros de café, eles só eram a favor para deter o avanço industrial. Eles queriam, mas queriam quase. Os barões do café eram, por assim dizer, eles que mantinham o império no lugar. Mas com a perda do poder deles, com a abolição da escravatura, que eu acabei de falar, o poder que eles tinham nas províncias foi embora, gente. Não havia mais ninguém que ouvisse ou que obedecesse. Não tinha mais. Entendeu? Não tinha mais ninguém para obedecer. A incapacidade da monarquia de acompanhar de perto a evolução da república já se processava no país diante dos olhos do imperador. As pessoas eram republicanas e parecia que ele não via. Para eles, para a monarquia, a república e os republicanos, não passavam de uma invenção do povo, um fake news, é uma fofoca. Por isso, Dom Pedro nem se dava o trabalho de ver o andamento e o crescimento. E quando eles viram, quando eles abriram os olhos, já estavam nos quartéis, tá? E a queda do império foi muito grande. A radicalização do ideal republicano e abolicionista se manifestou por meio de ações de rebeldia popular em toda a década de 1880. Comícios contra a escravidão e a monarquia tornaram-se comuns. Existe uma frase linda que foi dita no meio de uma praça. Castro Alves diz: a praça é do povo, como o céu é do condor. Ou seja, o que está aqui embaixo é para o povo. E o povo tem a necessidade de voar mais alto, de ser como um condor. Os agentes históricos que a gente pode ver de acordo com Boris Fausto, no seu livro História do Brasil, de 1994, ele disse que tem vários agentes históricos envolvidos nesse, que eram republicanos, moderados, radicais, militares, e a maioria era a geração da Guerra do Paraguai, que estava meio insatisfeita. As oligarquias regionais, que eram os fazendeiros do café do Oeste Paulista, e fundaram o primeiro partido republicano, o PRP. E Quintino Bocaiúva, que era um evolucionista, Silva Jardim e Lopes Trovão, que foram os novos dentro desses republicanos. Bom, o povão, era o único que parecia não estar nem um pouco interessado nessa história de república. Vou dizer uma coisa para vocês. O povo brasileiro, ele vai sempre aceitando, ou seja, ele vai se acomodando e se ajustando àquilo que acontece. Então, o que você tem? Antes o Brasil era uma colônia. Depois de colônia, ele passou quando Dom João chegou aqui, ele virou o quê?
ele virou uma outra coisa. Já era quase um vice-reino aqui, tá? Então a gente passa de colônia para, vamos dizer, vice-reino, e de vice-reino a gente passa para império. E o povo nenhuma opinião deu. Não existe uma opinião colocada do povo sobre isso. Ou seja, essa história de democracia que veio lá da Grécia, pelo povo, a democracia significa governo do povo, pelo povo e para o povo. Que é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Muito difícil aqui. Então o que você tem? Quando chega essa história de república, o povo também, ó. Tô nem aí, pode ficar com seus problemas que eu não vou ouvir. Quando chega o 15 de novembro, você tem o quê? Os republicanos precisavam de um líder para que esse movimento tivesse força e fosse levado a cabo. O que seria levado a cabo? Ou seja, a república fosse proclamada no Brasil. Então quem eles escolhem? Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, o maior chefe, muito respeitado por todos os quartéis, por todos os militares, de todos os eixos. A seguir, Floriano Peixoto. Floriano era um militar arraigado, daqueles bem fortes mesmo. E nesse dia 15 de novembro, eles praticamente tiram Deodoro da cama para que ele proclamasse a república no campo de São Cristóvão. Porque se ele não estivesse lá, eles não conseguiriam controlar as tropas e muito menos proclamar essa república. Você tem noção de que você proclamou a república praticamente só com os militares? Não há participação do povo nesse sistema, nessa mudança de sistema. Não existe nenhuma mudança. Não há. José Murilo de Carvalho tem um livro chamado Os Bestializados e a República que Não Foi. Nesse livro ele diz exatamente isso. Quem são os bestializados? Os bestializados é o povo brasileiro, que dormiu monarquia e acordou república. E existe até uma colocação no livro dele que fala assim, uma pessoa pergunta, cara, agora a gente é república, não mudou alguma coisa? Não, então pra que eu vou me preocupar com isso? Essa é a colocação dessa república. É praticamente uma república que não foi, porque não houve participação popular. Entendeu? A república proclamada nos Estados Unidos, houve uma maciça participação popular. O povo estava lá querendo, pedindo, exigindo, trabalhando a favor dos republicanos contra a Inglaterra. E aqui você vê o Brasil que era colônia, virou Reino Unido de Portugal e Algarves, virou império. E a gente já sabe que Dom Pedro I não proclamou a independência do Brasil com aquele monte de gente que estava lá. Aquele quadro do Pedro Américo é lindo, mas é um fake legal, né? A gente sabe disso. Então, a maioria das coisas importantes que aconteceram no Brasil praticamente não teve a participação do povo. Você pode dizer assim, mas o povo participou nas diretas já. Sim, participou, estava lá muitas pessoas, etc. A maioria de partidos. A maioria eram componentes de um partido político, acho eu. E uma participação popular. Muito bem. Direta já, o impeachment do Collor, teve uma participação popular. Mas antes disso, a participação do povo era muito pequena. Você tem a participação do povo depois. Você tem o primeiro golpe militar dado no Brasil, que acabou com a monarquia. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia cai e a república nasce. Com um precedente de que queriam até exterminar a família real. Mas o nosso marechal não deixou. E eles foram simplesmente expulsos do Brasil. A república vem daí caminhando. Eu acho que ela está caminhando até hoje. E ela caminha a passos pequenos. E Boris Fausto diz o seguinte: é de opinião geral onde se encaixa o povo nessa conversa de república. Onde se encaixa o povo nessa república? Em nenhuma posição. O povo, a massa, nem sequer sabia o que ocorria a portas fechadas nos salões do ainda Império. Que os grandes, os estudiosos conversavam sobre como modernizar esse país
e de como o império, assim como o imperador, estava velho e cansado. Realmente, o imperador já estava velho, cansado, realmente. Mas quem é que falava sobre isso? É os caras mais inteligentes. Assim como o ideário da Inconfidência Mineira era feito por intelectuais. Você tinha advogados, poetas, até um padre estava entre os inconfidentes. Aqui tem uma anedota famosa na época uma anedota famosa aqui, ó. Aqui eu contei para vocês de que ela teria dito que ganhou a parada e o barão de Cotegipe diria para ela: ganhaste a parada, mano, princesa, mas perdeste o trono. A propaganda do ideal republicano foi esse: o fim do regime imperial ou monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é o mesmo das forças, de características diversas. Devem ser ressaltados, em primeiro lugar, o exército e um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo, organizado politicamente no primeiro Partido Republicano Brasileiro. Boris Fausto. Eu estou citando para vocês algumas palavras de alguns autores, Boris Fausto, José Murilo de Carvalho, porque eles têm no livro deles o estudo, são historiadores maravilhosos. Eu os estudei quando estava na faculdade, eu sou simplesmente apaixonada por todos dois. Então, é difícil. Então, aqui eu vim para vocês, ó, José Murilo de Carvalho, que tem um outro livro, além dos Bestializados e a República no Mundo. Ele tem A Formação das Almas e o Imaginário da República no Brasil. O conceito de república era ambíguo, tá? Da primeira república moderna dos Estados Unidos. A nossa não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Podia significar um governo livre como governo de lei e governo popular. Mas qual outro? O outro modelo óbvio de república era o francês. A República da América Latina eram consideradas simplesmente derivações do modelo americano, ou não se qualificavam como modelos devido à turbulência política que as caracterizava. As repúblicas da América Latina eram muito diferentes das outras repúblicas. Então, o modelo utilizado pela República Brasileira foi ou o francês, acho eu, como uma parte do francês e uma parte dos Estados Unidos. O positivismo de Émile Conté, especialmente na versão de Laffitte, possuía outro traço que o tornava relevante para a discussão da situação brasileira. O que você tem? Você tem uma bandeira brasileira. A nossa bandeira, as primeiras bandeiras que foram feitas para a República, para vocês terem uma ideia, elas eram parecidas com a bandeira americana. Elas eram parecidas com a bandeira americana. Se vocês forem procurar, é porque agora, como eu ainda estou no início disso, então não tenho como fazer, eu não sei, eu não entendi, eu não entendo ainda, mas eu vou tentar entender, eu vou tentar procurar para ver como é que eu consigo esses efeitos especiais para colocar essas imagens para vocês, tá? Mas as nossas primeiras bandeiras, elas eram parecidas com a bandeira americana, cara. Aquelas listras, tudo lá, um para o outro lado, muito parecida. Depois ela foi modificada para essa bandeira que a gente tem hoje em dia. O verde, amarelo, azul e branco. Que o verde é das matas, o amarelo é do ouro, o azul é do céu e o branco é da paz. E as palavras ordem e progresso. Isso é um lema positivista de Émile Conté. Só que está faltando uma palavra aí, amor. É o amor por princípio, a ordem por mérito e o progresso por fim, tá? É uma conotação diferente. Então vamos lá. Nós temos a nossa república, a nossa bandeira. Só que tenho que dizer uma coisa para vocês que eu descobri muito depois. A nossa bandeira brasileira, o verde e amarelo, não significa a mata e o ouro. São as cores da família de Bragança de Portugal e da família da princesa, da imperatriz Leopoldina da Áustria. Então, nosso vínculo com esses dois países ainda continua. Principalmente com Portugal, né, gente? Afinal de contas, colônia de Portugal há anos e anos. Né? Utilizando esse modelo republicano, foi utilizado até 1891. Mas o que fazer
com esses novos habitantes que o Brasil tinha agora, porque além dos que já estavam aqui, ainda tinha o contingente